Olá, te dou boas-vindas à nossa segunda aula do fantástico mundo da robótica. Hoje eu gostaria de te apresentar um pouco mais desse mundo e das fantásticas coisas que ele traz com ele. Ficou curioso? Então bora lá! Nessa aula, então, vamos falar sobre as principais personalidades da robótica e como as suas invenções e pesquisas tiveram impacto tanto nessa ciência quanto no mundo de hoje e, consequentemente, na qualidade de vida para nós, seres humanos. Vamos lá? Vamos começar, então, com Isaac Asimov, o pai dos robôs. Isaac Asimov nasceu em Petrovsk, na Rússia, no dia 2 de janeiro de 1920. Com 3 anos de idade, ele, juntamente com sua família, se mudaram para os Estados Unidos, no bairro do Brooklyn, em Nova York. Em 1928, então, ele se naturalizou como cidadão americano e seu interesse pela ficção científica começou desde menino. E com seus 14 anos, Isaac Asimov lançou sua primeira história em um jornal do colégio. Em 1935, Asimov iniciou seu curso de graduação em Química na Universidade de Colômbia. E em 1939, ele finalizou sua graduação e no mesmo ano ele vendeu seu primeiro conto, Marionette of Vesta, para a revista Amazing Stories. Durante a Segunda Guerra Mundial, Asimov serviu como químico na Estação Experimental Naval Air, na Filadélfia. E em maio de 1945, ele publicou seu primeiro conto da saga Fundação, na revista Alcedin Science Fiction. Em 1948, Asimov concluiu seu doutorado em bioquímica pela Universidade de Colômbia e no ano seguinte ele se tornou professor na Faculdade de Medicina de Boston. Posteriormente, em 1958, Asimov deixou o cargo da universidade para se dedicar inteiramente às suas atividades como escritor. Ele se tornou conhecido por suas histórias de ficção científica e a temática da robótica foi um dos seus temas favoritos. E, inclusive, suas obras mais famosas estão nas séries Robô, Império e Fundação. Dentre as obras mais famosas desse autor, a gente pode citar As Cavernas de Aço, de 1954, O Sol Desvelado, de 1957 e Os Robôs do Amanhecer, de 1983. Para quem tiver curiosidade, eu recomendo demais que vocês olhem esses livros, dêem uma pesquisada, pelo menos leiam a sinopse, para vocês terem uma ideia da didática, da dinâmica que o autor utilizava para escrever os seus livros, e para ver como é que ele influenciou ali na dinâmica da ficção científica da época, tá bom? Vamos dar seguimento então. Todas essas obras elas são muito importantes e elas tiveram grande destaque na época ali na questão da ficção científica, mas foi no ano de 1950 que Asimov lançou um dos seus maiores, se não o seu maior sucesso, que foi intitulado Eu, Robô. Nessa obra, em uma série de 9 histórias, o autor conta o desenvolvimento das máquinas desde o seu surgimento e criação ali por volta do século XX, até o seu estado mais complexo, em que a gente não conseguiria distinguir praticamente os robôs das máquinas. E é nesse ponto aí que na história os robôs dominam a raça humana ali e praticamente extinguem com a raça humana, deixando apenas um sobrevivente, que era um homem que, assim como os robôs, trabalhava com as mãos aí, entre aspas. Foi nessa obra que o autor introduziu as leis fundamentais da robótica que a gente citou na última aula e que servem de base até hoje para pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de inteligência artificial e machine learning. E só para finalizar então, pessoal, desse autor, eu vou deixar uma frase dele que eu pessoalmente gosto muito, que é uma frase que ele fala em que na vida, diferente do xadrez, o jogo continua após o checkmate. Beleza? Então agora vamos passar para a nossa segunda personalidade. Partindo então, pessoal, para George Devol, o pai da robótica industrial. George Devol é um dos mais brilhantes inventores e engenheiros que o nosso mundo já viu. E ele nasceu no dia 20 de fevereiro de 1912, na cidade americana de Louisville, no Kentucky. De origem muito humilde, a família do George não conseguiu fornecer a ele toda a educação que ele necessitava para fomentar ali aquela sua curiosidade, para saciar a sua curiosidade. Mas nada disso impediu ele, porque no final de tudo ele conseguiu realizar o seu sonho, que era de ser engenheiro e inventor. Em 1940, então, o advento da Segunda Guerra Mundial proporcionou
para o DeVol é uma oportunidade única como inventor, porque o seu conhecimento em tecnologia de radar permitiu a ele fundar uma pequena empresa que logo se tornaria a principal fabricante de contramedidas de radar dos Estados Unidos, com quase 2.000 funcionários. Bastante coisa mesmo. O sucesso da empresa permitiu que o DeVol buscasse o hobby favorito dele, que era a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. Em meados então da década de 1940, George estava buscando projetar uma máquina que fosse fácil de operar, adaptável ao ambiente em que ela estivesse e operada com interferência mínima ou nenhuma interferência do ser humano. Foi então em 1954 que DeVol idealizou o conceito de um dispositivo para transferência programada de objetos, que se tornaria depois aí, em 1958, o manipulador programável, que é a base basicamente ali de todos os robôs industriais que a gente tem no nosso mundo hoje, né? Naquelas empresas de automobilísticas, né, de produção de veículos, a gente vê essas linhas de produção com esses braços robóticos. Foi daí que elas surgiram, né? Foi essa base que elas utilizaram, esse conceito que elas utilizaram. E tudo isso graças a George DeVol. Algum tempo depois, ali em 1978, o primeiro robô programável, né, do DeVol, depois de muita pesquisa e mais desenvolvimento em cima daquele primeiro protótipo que eles tinham desenvolvido, se tornou o robô Puma, que era o Programmable Universal Machine for Assemble. Ele era capaz de mover um objeto e colocar ele em qualquer orientação em um lugar desejado ao alcance da máquina, né? E o conceito de multiarticulado do Puma é a base também da maioria dos robôs industriais que nós temos hoje, né? Como eu falei anteriormente. Após isso, a empresa de DeVol continuou a desenvolver novos mecanismos e aplicar eles na indústria com extremo sucesso. E por mais que DeVol tenha se afastado das atividades industriais de desenvolvimento, a gente não pode negar que o invento dele é um dos que tem mais importância para a indústria que nós temos hoje na atualidade. Beleza? Ok, pessoal? Então agora a gente vai voltar bastante no tempo e falar sobre uma das maiores mentes de toda a humanidade, né? E pessoalmente para mim, uma das maiores personalidades na questão de robótica e desenvolvimento de pesquisas, que é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é lembrado por muitos como um dos maiores gênios que a humanidade já viu. As suas obras e contribuições ultrapassam o ramo da arte e as suas pinturas, como A Última Ceia e a Mona Lisa, são algumas das artes mais reproduzidas de todos os tempos. O artista é uma das figuras mais importantes e imponentes do Renascimento, que foi um movimento de ordem cultural, artística e científica que aconteceu ali na Europa, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, ali por volta dos séculos XIV até o século XVI. Beleza? Cientista, inventor, Da Vinci foi um homem à frente do seu tempo e ele realizou consideráveis estudos nas áreas de anatomia, escultura, óptica, matemática, arquitetura, engenharia civil, dentre muitas outras áreas e, é claro, a robótica. E algumas das obras mais famosas que esse autor fez, a gente pode citar, são Anunciação, do ano de 1475 a 1480, por volta desses anos, Adoração dos Magos, de 1481, A Última Ceia, de 1498, Mona Lisa ou La Gioconda, de 1503 a 1505, por volta desse ano, A Virgem e o Menino de Santa Ana, 1510, e São João Batista, de 1514. Mas beleza, eu já entendi, você deve estar pensando, né? O que isso tem a ver com a robótica? O cara era muito inteligente, realmente, mas o que essas artes, o que esse estudo implica na robótica? Aí é que tá, vamos lá. Além de escrever nos seus cadernos, Leonardo da Vinci também desenhava neles. E seus desenhos, suas pesquisas, eles foram de suma importância para o desenvolvimento da óptica, para o desenvolvimento da física, da inércia, essas matérias que nós estudamos e vemos até hoje e que nós aplicamos diretamente no contexto da robótica, né? Pois que existem diversos tipos de robôs e cada robô tem sua particularidade. E as pesquisas desse homem contribuíram para o desenvolvimento das ciências que são a base do funcionamento desses robôs. Leonardo da Vinci tinha interesse especial pela anatomia humana e ele passava noites inteiras em hospitais para entender o funcionamento do corpo humano. Ele fez diversos desenhos para ilustrar seus estudos e o funcionamento, né, de sistemas como embriões, olhos, músculos e tecidos que serviram de base também como
estudo para máquinas que nós temos nos dias de hoje, como compressores hidráulicos, como as câmeras fotográficas que nós temos hoje, a blindagem, o revestimento de componentes eletrônicos, entre muitos e muitos outros tópicos. Outra obra muito importante que eu quero citar para vocês aqui é O Homem Vitruviano de 1492, que serviu ali como base para a anatomia e, consequentemente, também para o estudo e o desenvolvimento de músculos artificiais, né? Que são uma tendência nova na nossa sociedade. Beleza? Pessoal, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos abordar um pouco mais dessas personalidades, né? E eu espero vocês lá com ansiedade. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.